Olá, seja bem-vindo ao Palco Record. A nossa convidada é uma das vozes mais estimadas do público português e das comunidades lusas espalhadas um pouco por todo o mundo. Com mais de 40 anos de carreira, é um caso de superação e o seu nome dispensa apresentações. Olá, Maria Lisboa. Olá, um prazer querida, ter-te aqui no Palco Record. Obrigada. Estás linda, deixa-me que te diga, uma verdadeira princesa. Como não seria de esperar. Maria, para vocês tinha que estar bonita, não é? Claro, estás perfeita. Maria, 40 anos de carreira. As pessoas que estão lá em casa devem pensar, bem, 40 anos de carreira, ela já começou o quê? Aos um ano de idade, aos 3? Já deve ter 90, não, assim. Não, eu comecei muito nova, com 12 aninhos. 12 anos, a trabalhar profissionalmente. Claro, porque já cantarolavas de certeza antes, sim, não é? A trabalhar profissionalmente. Comecei numa grande noite de fado, toda a gente sabe que as minhas origens são fado. E nunca o esquecerei. E não deixo de cantar, por sempre que posso meto o meu fado. Nos meus concertos meto folclore, porque são origens bem portuguesas. Mas comecei muito novinha, ganhei o grande Noite de Fado. E a seguir fui trabalhar, estava a Amália, estava a Hermínia Silva. Nomes enormes do fado português, não é? Mas eu naquela altura a gente... Tu não tinhas noção? Não, com 12 uma anos... Criança, claro, não é? agora sim. Exato. Eu digo assim, estas pessoas, eu acho digo assim, esta gente não sabe, não tem a noção de com quem eu trabalhei. Sim, e lá está. E quem eu privei de tão perto, por exemplo, a Hermínia Silva era como, sei lá, era como uma mãe para mim. Claro. E tu aprendeste tanto com ela, não é? Muito, eu aprendi muito. Já tive desgostos nesta vida e até perdi as forças e a vontade de viver. E sempre gostaste de fado? Sempre gostei de fado. E eu sempre gostei, sempre gosto de fado. Eu sempre vou gostar até morrer de fado. Eu, quando ouço uma guitarra... É a tua gênese, não é? Fico as tuas origens. Fico... Vou no carro, ligo logo, ponho logo alto, porque o fado é as nossas origens, é muito nosso, como o flamenco em Espanha, como é o samba no Brasil. E tu tiveste 27 anos, não é? Dedicada ao fado. Sempre, todos os dias. Mas conta-nos, tu cantavas em várias casas de fados, não é? Eu depois, entretanto, havia ali o Luso ao lado, e eu, para ganhar mais um tostãozito, ainda ia dar ia ali e ainda cantava a meio da noite, cantava ali 3 ou 4 fadinhos, pronto, era mais algum dinheirinho, e depois voltava porque entre o Luso e o Solar aquilo é quase porta com porta, e portanto... E mesmo quando falhava algum colega ou assim, eu sempre tu. Estava assim. E depois também era uma miúda assim, era assim, não havia miúdas naquela altura. As pessoas que estavam mesmo, as próprias fadistas, eram tudo senhoras de 60 anos. Exato. 50 anos, eu tinha 12 anos. E tu chegaste eu a era estar... bibelona, eu era um... Exato, não é? Bibelona. Tu acompanhavas pessoas como a Amália. Eu tinha que ouvir aquilo que elas me diziam. Eu não cheguei. Claro. Havia uma humildade muito grande, que hoje em dia isso não acontece. As pessoas que aparecem perante as pessoas que já cá estão há muitos anos, eu não vejo isso. Não é que eu não vejo mesmo. Eu chego a estar num programa de televisão, não conheço ali ninguém, mas também ninguém procura
Claro, não é? estabelecer aquele contacto e tentar aprender e saber mais Há um sobre... programa que vai em montes e montes de artistas. Eu uma vez estava com o Kim Barreiros, eu era assim, epá, estamos aqui os dois, eu não conheço ninguém. Kim Barreiros que ainda há pouco tempo esteve cá, sim. Eu era assim, eu não conheço ninguém. E ninguém se foi apresentar? Sim, é assim, e isso não acontecia há 40 anos, não é? Não acontecia, porque eu cheguei, eu tinha que respeitar, tinha que ouvir, se o que eu ouvia. Se pensas que eu sou mulher atrevida, estás enganado, pois não sou assim. Por acaso nunca contei isto, mas era assim, eu fui para uma casa que os donos da casa de fados tinham daquelas casas à moda antiga, daquelas casas senhoriais. A casa de fados era em baixo e a casa era por cima. E eu estava ali, mas tinha que haver muito respeitinho. Portanto, eu não podia, como é que é de explicar? Eu não podia ir para qualquer sítio nem nada. Eu era muito nova. Tinhas que dizer sempre o que é que tu ias fazer. Exatamente. Estavas sempre Eu confinada lembro-me o que é àquele que eu espaço. fazia todos os dias. Ia ao cafezinho com eles, a seguir ao jantar. Eles adotaram-me ali também tipo uma filhota, não é? E quando acabava de cantar ia embora para o meu quarto. Era assim. Eu trabalhava até às 4 da manhã. Mas consegues-te lembrar desses tempos? Eu consigo, Apesar de olha, eu tudo, tenho uma cabeça. Mas foram tempos felizes, apesar de tudo, da tua infância? Foi. A minha infância foi muito dolorosa. Pois. Atenção, até chegar aos 12 anos foi um inferno. Pois. Foi um autêntico inferno. Eu não tive infância. Esta infância que eu estou a contar é estas coisas da casa de fado, porque o que traz das coisas mais horrendas que uma criança pode ter ou que um ser humano pode ter. Eu depois fui, claro, nessa altura eu ganhava o meu dinheirinho e fazia a minha vida, as minhas coisinhas, comprava as minhas coisinhas. Olha, lembro-me que o meu primeiro dinheirinho comprei uma toalha de praia E foste para a praia. e comprei uma boia, porque eu não sabia nadar e eu tão feliz que era. Zumba, zumba, zumba comigo. Foste obrigada a crescer rápido, Entretanto, não é? por exemplo, eu tinha nós éramos 7 mulheres. Nós fomos todas dadas. Nós, as irmãs. Mas tu separaste das tuas irmãs? Sim, nós fomos, os meus pais deram os filhos como se dá os... Nunca mais viste as tuas irmãs? Voltei depois a vê-las, mas não há afinidade, não há... Como é que é de explicar? Foram separadas muito cedo para conseguirem criar laços, não é? Não há laços. Porque, entretanto, uma foi para ali, outra foi para ali, mas depois voltou tudo à miséria outra vez. Foram dar, mas depois cada um seguiu o seu caminho e, olha, houve uma irmã que seguiu um caminho muito dramático, que chama-se Takar, morreu com 26 anos. E portanto, eu ainda cuidei dessa minha irmã, ainda fui cuidar dessa minha irmã, fui buscar essa minha irmã e fiz tudo. Na altura eu e o meu filho fizemos tudo o que estava ao nosso alcance por essa minha irmã, mas infelizmente ela partiu. Quero dizer que a minha cabeça era lutar, trabalhar. Ainda hoje. E tu quiseste sempre seguir esta... Eu quiseste sei, sempre estar não na era música. fácil, repara, não era fácil neste mundo tu alcançares, fosse aquilo que fosse, porque eu nunca fiz um êxito com fado, nunca fiz. Exato. Nem ninguém, quer dizer, só os grandes, se nós formos ver bem,
Écar é conhecido naquela altura, era o Carlos do Carmo, era a Hermínia, era a Amália e, portanto, ninguém era conhecido. Eras conhecida no meio, não é? Porque não havia só esses, não havia só a Hermínia, a Amália, não sei o quê, havia montes de fadistas nessa altura que também não tinham acesso, portanto, não tinham acesso. E foi por isso que tu decidiste fazer a tal viragem para uma música mais ligeira? A música mais ligeira, imagina, sim, surgiu um convite de um colega na altura que estava no Canadá e de um senhor chamado Francisco Nicholson, que também já está lá. Exato. E eu tinha acabado de gravar um disco de fado e de repente convidam-me para gravar a canção. Eu era assim, upi. Laça nesta quizomba até a noite acabar. Dança comigo, quizomba, contigo quero ficar. Laça nesta quizomba. E como é que foi a reação de quem estava pessoas iam ao próximo de espetáculo ti? só para ouvir aquilo, uma vez, duas vezes, três vezes. E pediam mais e mais. Eu fiquei muito enjoada. E olha, como é que foi a reação das pessoas que privavam contigo e que estavam habituadas a ouvir a Maria Lisboa do fado e de repente passas para uma música que é, podemos dizer que é quase o oposto, não é? Vou-te dizer, querida, houve uma censura muito grande. Pois. Os meus colegas não acharam graça nenhuma, porque acham que eu que estava a passar ao lado de uma grande carreira De fadista. e que ainda ia chegar o meu dia. Não é? E tu, o que é que tu achas hoje em dia, olhando para trás, que fizeste a escolha certa? Eu acho, é assim, eu acho que fiz bem, porque repara, naquela altura, eu com aquela idade, se dissesse que era fadista, eu recusava-me a dizer que era fadista porque as fadistas eram conectadas com o mundo, eram muito mal conectadas, muito prontos. Era impensável, e fadista, era só mesmo para os grandes, porque nós éramos, sei lá, éramos uns Os tapa-buracos, como estavas a dizer há bocadinho, Exatamente. faltava alguém e ias lá. Era assim, era muito complicado. Eu cheguei a dizer isto à Marina Mota, à altura, trabalhei com ela, e disse assim, o fado vai morrer em nós, vai acabar por aqui, porque não aparecia ninguém de Só novo. muito mais Os outros tarde, estavam a não é? morrer e não aparecia ninguém para cantar. De repente sai uma lufada de fadistas, mas a cantar fabulosamente bem. E hoje em dia temos isso, não é? Hoje em dia Olha, já não me é. recordo, na minha altura, não me recordo de Marisas, não me recordo de Carminhos, não me recordo de nada disso, não me recordo de nada, não havia. Então e era a agora- tua escapatória, era mesmo colocar-te pela música mais ligeira, não é? Era, e era assim, e para ser ganhada, assim, quem é que me dizia a mim que eu fazia uma carreira como a Marisa, como as outras fazia, não tenho... Não, nunca vais saber, isso, não é? Lá isso está. Isso é uma coisa muito, imprevisível. Os êxitos são as pessoas, é o público que manda, não é? Não sou eu. Dança comigo, quizomba, contigo quero ficar. Quantas vezes dizias para mim? Tu, além de seres uma artista completa, as pessoas também veem em ti um caso de superação, não é? Até é por causa disso que tu agora, as tuas letras estão mais viradas para a tua fé, não é? Vamos ver. Claro que sim, que estes discos não têm nada a ver com os discos que eu gravei até hoje, porque a minha vida deu uma reviravolta, como as pessoas sabem todas. Eu sempre fui uma mulher de fé, agradecer por tudo. Há um momento da minha vida que eu era tão feliz, tão feliz. Nessa altura de eu tirar a mãozinha daí, eu era tão feliz. E as pessoas tão felizes. Minha vida é um castigo. Que Deus te guarde. Tinha uma pessoa, um companheiro formidável, maravilhoso,
cuidava de mim, não cuidava do boneco, cuidava de mim como ser humano. A minha vida deu uma reviravolta de 180 graus. A minha vida era à noite e passou a ser o dia. Abateu-se uma catástrofe sobre a minha vida, de tal maneira que talvez seja por isso que as pessoas me admirem e dizem: se ela consegue, eu também consigo. De certeza que já tiveste muitas pessoas que disseram isso. Milhares, milhares, milhares. São milhares. E é neles que tu vais também buscar o teu apoio, não é? Neles é assim, se eu não tenho ninguém, se eu vivo sozinha, se não há estrutura familiar, eu tenho que viver para os que estão mais próximos de mim e para os meus fãs. Eu vivo para eles, eu visto-me para eles, eu arranjo-me para eles dizerem que eu sou bonita. E tão bonita que estás. E é para eles que eu vivo. Cansada, estourada, a cair, porque eu tenho 54 anos, vou fazer 55 anos. Mas é para eles com todo o amor e todo o carinho e também a retribuir o carinho que eles me dão. Tudo para te ter por um minuto e dizer que te amo tanto. Que Deus te guarde. Cheia de penas. Jamais na minha vida, mas é que jamais na minha vida ia pensar que o meu filho com 28 anos ficasse sem ele assim da forma. Acho que foi um roubo. Acho que foi o maior roubo que me fizeram na minha vida. Não há mais, não vou, como é que é de explicar? Não há mais recuperação, não há recuperação possível. Eu rio-me, sou forte, mas ai meu Deus, é uma saudade que não tem mais fim, não tem fim. E depois daí conheci centenas e centenas de mães que perderam os filhos e que vêm ao meu encontro. E que é nelas também que te apoias, não é? Eu nunca pensei que todos os dias mães ficam sem filhos. Todos os dias há uma tragédia. Mas não pensava assim. Não há como imaginar. Quem não passa por isso não sabe o que é. Ai, por Deus, não pensava, foi uma catástrofe. Eu estava tão cansada, nesse dia estava com uma direta, vinha de um espetáculo da Suíça. Eu fiquei com uma velhinha, parecia uma velha, eu fiquei com uma velhinha de 80 anos, parecia uma velhinha, envelheci, fiquei como um farrapo. Por último, Maria, qual é que é o lema que rege a tua vida? O lema que rege a minha vida, o lema que rege a minha vida é muita fé, muita fé, muita fé. E depois muita fé, acreditar, lutar, lutar e lutar. Muito obrigada, Maria, por ter estado aqui no Palco Obrigada Record. eu. Foi um prazer enorme. Obrigada a todos, adorei estar aqui. E nós adoramos ter-te aqui. Um estúdio maravilhoso. Obrigada. E a minha gratidão para todos. E Deus vos abençoe a todos. Obrigada, Maria. Tira a mãozinha daí. Já sei que é bom, mas não é para ti. Tira a mãozinha daí. Já sei que é bom, mas não é para ti. Se me queres para teu par, porta-te bem, trata de dançar. Tira a mãozinha daí. Já sei que é bom, mas não é para ti.